Trabalhei por mais de 20 anos na Polícia Militar e nunca vi nada fora do normal. A palavra sobrenatural era algo desconhecido para mim, mas no meu último ano como polícia, fui forçado a mentir em um depoimento. Não queria ser visto como louco, mas depois de alguns anos, resolvi contar tudo o que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1991. Só faltava um ano para eu me aposentar, e em mais de 20 anos na polícia, só usei o revólver 4 vezes. Trabalhava em uma cidade pequena, que na época tinha menos de 10 mil habitantes. Não vou citar o nome da cidade, porque ainda moro nela e não quero ser motivo de piada. A economia da cidade era sustentada por 3 fazendas que tinha nos arredores, todas elas fortes na produção de café. Certo dia, recebi um chamado no rádio de uma suposta briga na fazenda Água da Limeira. Rapidamente fui, eu e o cabo Marcos, averiguar a situação. Chegando no local, o dono da fazenda estava expulsando um homem. Certamente poderia ser o causador da briga. Perguntamos o que havia acontecido. E um homem com o nome de Osvaldo, que trabalhava para o dono da fazenda, respondeu: "Eu descobri o segredo dele e ele tentou me matar. Não fico aqui mais nem um minuto. Vou voltar para minha terra. Esse homem vira bicho e eu não vou ficar esperando ele vir me pegar não. Eu vou me embora já." Fomos atrás do homem que estava brigando, mas ele tinha sumido. Procuramos pelo homem na cidade, mas não encontramos nem rastro dele. Fui embora para casa. No outro dia foi minha folga, e no dia seguinte voltei para a delegacia. Logo cedo já recebemos uma chamada de rádio. Uma pessoa achou um corpo na estrada perto da fazenda Água da Limeira. Quando chegamos no local, tinha sim um corpo, só que estava irreconhecível, todo dilacerado, tripas para fora, rosto todo cortado, e sem falar que tinha partes do braço e pernas jogadas no mato. Só conseguimos identificar o corpo por causa da identidade, e fiquei espantado em ver que o corpo era de Osvaldo. Parece que ele não conseguiu voltar para sua terra. Todos ali começaram a dizer que aquilo era obra de Bruno Mendes, que era o briguento que foi expulso da fazenda 2 dias atrás. Outros diziam que foi uma onça parda. Esse acontecimento deixou o povo da cidade amedrontado. Se não via ninguém para a rua depois que anoitecia. Toda família tem seus problemas, e a minha não era diferente. Meu filho estava um tanto rebelde, e depois desse acontecimento eu fui bem duro com ele e disse que não queria ver ele para a rua depois de anoitecer. Eu estava dormindo quando escutei o Marcos batendo na porta e gritando pelo meu nome. Eu e minha esposa acordamos assustados e corremos até a porta. Ao abrir a porta, eu vi nos olhos do Marcos que não era notícia boa. Quando ele viu minha esposa, ele disfarçou e disse que eu tinha que ir com ele agora. Me vesti e saí com o Marcos. No caminho, eu perguntei o que estava acontecendo e ele me respondeu: "É seu filho." Eu só fiquei pensando no resto do caminho, que quando eu chegasse, ia dar uma bronca daquelas nele. Mas ao chegar no local, eu vi uma imagem que nem um pai quer ver. Meu filho estava morto. Reconheci o corpo ainda chorando. Eu voltei para casa, pois não estava em condições de trabalhar. Não sabia como eu iria contar à minha esposa que nosso filho estava morto. Quando cheguei em casa e contei o que aconteceu, minha esposa caiu no choro. Quando você chora por sentir uma dor é uma coisa. Agora, chorar quando você perdeu alguém que você amava profundamente, as lágrimas parecem queimar seus olhos. Fiquei uma semana sem ir trabalhar. Nesse tempo, tive que enterrar meu filho e ainda cuidar da minha esposa, que já dava sintomas de depressão. No enterro, teve algo em especial que me chamou minha atenção. Muitos amigos da família compareceram ao enterro,
mas uma pessoa me chamou a atenção. Sim, ele mesmo, Bruno Mendes. Ele ficou me olhando como se estivesse se divertindo com aquilo. Quando voltei ao trabalho, meu objetivo era investigar Bruno Mendes, saber tudo sobre ele, o que fazia, onde morava, etc. Fui até a fazenda Água da Limeira e pedi o número dos documentos desse Bruno. Por sorte, a carteira de trabalho dele ainda estava lá. Peguei o número e fui para a delegacia. Mandei uma carta para o local onde ele nasceu e pedi informações do dono daquela carteira de trabalho e passei o número da carteira. Até obter respostas, eu fui com Marcos até a casa do Bruno e fiz algumas perguntas a ele, que acabou se exaltando e perguntou se eu estava acusando ele de matar aquelas pessoas. Eu disse que não e que era só algumas perguntas de rotina. Depois de 2 semanas, recebi a carta com a resposta sobre Bruno. Para minha surpresa, seu nome não era Bruno. Na realidade, seu nome era Valério Carvalho e tinha várias acusações de homicídio. De certa forma, isso me dava permissão para prendê-lo, pois na minha cabeça ele era o responsável pela morte do meu filho. Mostrei a carta a Marcos e rapidamente entramos na viatura. Fomos até a casa de Valério, pois quando peguei sua carteira na fazenda também me deram um endereço. Então fomos até esse endereço e quando chegamos no endereço era uma casa velha e abandonada. Batemos na porta, mas ninguém atendeu. Já estávamos indo embora quando escutamos a porta se abrir. E de lá saiu uma senhora de mais ou menos 70 anos. Perguntamos por Bruno Mendes. Ela disse que ele era seu neto, mas tinha sumido e não aparecia há dias. Então agradecemos e pedimos para ela entrar em contato caso ele voltasse. Não vi verdade no rosto da velha. Então falei para Marcos para a gente se esconder e ficar vigiando, porque achava que a velha estava mentindo. Me escondi atrás de alguns arbustos. Neste arbusto tinha algumas flores e em especial tinha uma flor azul que parecia falar comigo. Eu peguei algumas daquelas flores azul e coloquei no bolso da minha camisa e voltei para o carro. Era noite quando vimos Valério saindo da casa. Ele segurava um bode e logo o amarrou em um tronco em frente à casa. E do nada ele saiu correndo e desapareceu no meio do mato. Marcos queria ir atrás dele, mas mandei ele esperar para ver o que aquilo significava. Acho que se passou 20 minutos desde que Valério saiu. Pensei em ir lá soltar o bode, só que o mesmo começou a ficar agitado e foi se debatendo tentando se soltar. Comecei a olhar ao redor para ver alguma coisa, e foi quando saiu de trás da casa uma criatura nascida do inferno. Parecia um lobo cinzento, só que 4 vezes maior e mais forte. Então essa criatura ficou em pé e foi se aproximando do bode. O agarrou e começou a destroçar ele ainda vivo. Fiquei apavorado com aquela cena. Virei o rosto para não olhar. Quando virei o rosto para a frente do carro, levei um susto. Valério estava lá, nos olhando. Então saímos do carro e apontamos nossas armas para o Valério, que começou a rir. Olhei para onde a criatura estava e ela já havia sumido. Falei: Marcos, entre no carro e vamos sair daqui. Nem terminei de falar e Marcos caiu no chão com a criatura em cima dele, que gritava por ajuda. Eu dei a volta e vi a criatura. Então a criatura estava com suas presas cravadas no pescoço de Marcos, e eu pude ouvir o clique de seu pescoço quebrando. Eu dei 3 disparos, fazendo a criatura correr. Fui até Marcos, mas estava morto. Valério começou a dizer: você vai morrer igual seu filho morreu, implorando pela vida. Nesse momento, o ódio tomou conta de mim. Peguei a arma
descarreguei no maldito. Logo depois, entrei no carro e saí daquele lugar. Olhei para trás e vi aqueles 2 corpos caídos no chão. E quando voltei a olhar no caminho, aquela criatura apareceu na frente do carro. Eu passei por cima da criatura, mas perdi o controle e bati o carro. Fiquei desacordado por alguns minutos. Então eu escutei a criatura arrancar a porta do carro com uma facilidade que pensei: o que eu poderia fazer contra aquilo? A criatura me tirou do carro e eu pude ver o ódio em seus olhos. Mas uma coisa aconteceu. O bicho me cheirou e começou a refugar. Parecia que alguma coisa fazia mal para a criatura, que me soltou e começou a agonizar, caída no chão. Rapidamente, peguei a escopeta no banco de trás do carro, então coloquei meu pé em seu peito e falei: isso é por você ter matado meu filho. E atirei bem no meio da cabeça, que despedaçou tudo. Fui até o carro pedir ajuda pelo rádio. E quando voltei, a criatura já não estava mais lá. Quem estava lá era aquela velha, a avó do Valério. Então pude perceber que aquilo era um lobisomem. Quando a ajuda chegou, precisei ser atendido pelos médicos e tive que inventar uma história no meu depoimento. 2 anos depois, fui descobrir que o que realmente me salvou aquela noite foi a flor que peguei e coloquei no bolso da camisa. Aquela flor era acônito, uma flor que é um veneno para lobisomem. Sabe, às vezes penso que foi sorte, e às vezes penso que foi meu filho que me fez pegar aquela flor. De qualquer forma, não vou me esquecer do que eu passei naquela noite. Boa noite.